Olá, bom dia. Eu vou trazer as minhas contribuições para o nosso trabalho aqui através de vídeo, porque provavelmente estou impossibilitada de falar. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a teoria cognitivo-comportamental no tratamento e na intervenção de dependência química. Mas primeiro a gente precisa conceituar o que seria então essa dependência química. Antes disso ainda, a gente vai falar o que é droga. O conceito de droga, ele é tido como qualquer substância que altere o funcionamento do corpo ou da mente. E aí, trazendo para uma questão de dependência química e também uma questão estatal, a gente tem aí as drogas que são consideradas drogas lícitas e drogas ilícitas. Ocorre que a maior parte das pessoas que elas utilizam drogas ilícitas, elas também utilizam drogas lícitas. E drogas lícitas temos como exemplo o cigarro, o álcool, que ele também é liberado, é legalizado, mas hoje o nosso estudo de caso ele vai se debruçar numa situação de um homem dependente químico de crack. A gente vai depois ter mais detalhes, mas é só para a gente conseguir ter uma noção um pouco geral em relação a isso. A gente pode trazer então o conceito de síndrome de dependência. Se ela se caracteriza quando há um aumento prejudicial de uso de substâncias. As consequências para isso são a perda do controle sobre o uso, o aumento da tolerância e a ocorrência também de abstinência. Uma das hipóteses possíveis para isso é a automedicação, quando a pessoa ela passa a utilizar também medicamentos, então isso também pode levar a uma dependência química. Geralmente a pessoa que ela utiliza e faz automedicação, ela está buscando afastar sensações, pensamentos, emoções negativas e ela utiliza a substância química justamente para afastar isso. E as substâncias elas produzem ali efeitos imediatos, sejam efeitos de relaxamento ou sejam efeitos também de euforia. E em trazendo aqui uma informação, as drogas elas podem ser subdivididas em categorias. Existem substâncias que elas vão deprimir o sistema nervoso central, trazendo ali uma sensação mais de relaxamento, de sonolência, de calma, e são as drogas depressoras, e também a gente tem as drogas que elas são estimulantes, são as drogas que estimulam o sistema nervoso central, que são drogas que causam euforia, sensação de poder, sensação de alegria. Como exemplo para isso, de uma droga depressora, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, maconha é uma droga depressora. Agora, se a gente pensa em uma droga que traz essa sensação de euforia, a gente pode pensar em cocaína, em êxtase. Existem ainda as drogas que a gente chama de psicodislépticas, que são as drogas que são ali mais alucinógenas, como por exemplo o LSD. Então, todas essas substâncias, elas acabam trazendo inicialmente uma sensação boa. A pessoa que usa drogas, ela tem uma sensação de relaxamento ou de alegria, de felicidade. A questão é que com o uso contínuo dessas drogas, as consequências elas são posteriores. Então, se no momento a pessoa ela não tem aquela sensação, uma sensação ruim, depois essa conta vai chegar, ela vai sentir isso depois. O fato de haver esse lapso temporal entre o uso e as consequências negativas é que favorece muito a dependência, porque naquele primeiro momento a pessoa só tem aquelas sensações boas e as sensações ruins elas vêm só depois. A dependência química ela não é só uma questão de criminal ou uma questão política, uma questão moral. A dependência química ela é considerada uma questão de saúde pública. Houve um estudo feito pela ONU em 2012 e esse estudo ele demonstrou que entre 162 e 324 milhões de pessoas haviam feito uso de drogas ou de substâncias ilícitas no ano anterior. Apesar desse número ser muito grande, apenas uma em cada 6 pessoas consegue ter acesso ao tratamento de dependência química. Segundo o CID-10, a dependência ela vai se dar então pelo aumento prejudicial desse consumo da substância, pela dificuldade de controle do uso, pelo aumento da tolerância, então cada vez você precisa usar uma dose maior para ter aqueles efeitos, e também pelos sintomas de abstinência, que são aqueles sintomas que o dependente químico ele tem quando ele não utiliza. E existe uma relação muito grande entre essa comorbidade, entre a dependência química e entre os transtornos mentais. Como eu disse, a dependência química então ela é um problema de saúde pública, é um problema multifatorial. E como todo problema multifatorial, ele precisa de várias frentes, de vários profissionais e de várias áreas para que possa haver um tratamento que seja eficiente, um tratamento multidisciplinar.
As ações de tratamento elas vão ser então baseadas aí em técnicas de abordagem, detecção desse uso abusivo de drogas, aconselhamento, terapia motivacional e também uma intervenção breve. Essa intervenção breve, ela tem uma razão de ser. Ela se justifica justamente pela possibilidade de estudos sobre essa intervenção e sobre sua efetividade, pela sua vocação estrutural, focal e também objetivo. Então a TCC ela vem justamente nesse foco do tratamento porque ela é uma terapia aplicável a vários transtornos e tratamentos de transtornos mentais e ela se destaca por ter uma validade empírica baseada em evidências que tem eficácia comprovada e também uma curta duração. Então justamente por nesses casos da dependência química ser necessário um tratamento mais efetivo e curto, a TCC ela é muito aconselhável nesses casos. A TCC tem então aí esse objetivo de modificar essas crenças disfuncionais, incentivando interpretações alternativas para os eventos, produção da flexibilidade cognitiva, busca também o controle emocional para que o paciente ele possa ter pensamentos mais funcionais e uma melhor qualidade de vida e para que ele consiga adquirir essa habilidade de resolver os problemas, evitar recaídas e ele também ser capacitado para produzir mudanças que sejam futuras. A eficácia dessa avaliação ela foi então estudada, observada a partir dos resultados obtidos por esse paciente e os ganhos que ele teve na qualidade de vida dele. O trabalho ele foi desenvolvido lá na clínica de psicologia da FAESA e a coleta de dados ela foi feita através de instrumentos psicológicos, atividades do paciente, diários de campo, registros de prontuário. O paciente ele compareceu voluntariamente e ele foi informado sobre o sigilo, sobre a privacidade que ele teria. Na metodologia, como eu disse, ele foi feito dentro de uma clínica de psicologia de uma faculdade. Foram coletados dados através de entrevistas, de anamnese, registros de prontuário. Foram utilizadas as escalas BDI, que é o Inventário de Depressão de Beck, o ISSL, que é o Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos, e HS, que é o Inventário de Habilidades Sociais, ali para verificar as habilidades que ele tinha tanto antes quanto depois, do Delpret e Delpret. Foram realizadas 16 sessões, com técnicas de TCC, com registros de pensamentos disfuncionais, estratégias de enfrentamento, treino de comunicação, estratégias de resolução de problemas, além de temas educativos sobre o tema central ali do atendimento. Essa foi toda a metodologia utilizada nesse estudo de caso.